Dando início agora ao painel 4, que é empreendedorismo na economia do mar, valorização de produtos e serviços locais e o selo azul. Convidamos os participantes do painel 4, o mediador, professor do INSPER e pesquisador do Centro de Estudos da Economia do Mar, da UFRJ, senhor Renato Regazzi. O senhor superintendente do SEBRAE Maranhão, Albertino Leal. O superintendente do Banco do Nordeste, o senhor Isaac Nascimento. O secretário adjunto da Indústria e Comércio do Maranhão, o senhor Marcos Moura. Boa tarde a todos. Gente, agora está começando a hora das entregas, né? Nós trouxemos até agora, falamos de conceito, trouxemos os grandes players aí do setor, mas as entregas já começaram. Você viu o professor Roberto falando da parceria da UEMA com a Universidade Rural, com o Centro de Estudo da Economia do Mar. Eu vou pedir para os participantes sentem aqui. É um maior prazer, primeiramente, tá com essas pessoas que estão nessa mesa, né? O Albertino, meu amigo, um líder, um executivo da micro e pequena empresa, né? Do empreendedorismo no Brasil, uma referência, tá? Um grande amigo. Isaac, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, do Banco do Nordeste, e eu também sou diretor da AGRI, mas eu estou aqui como professor. Então, a gente sabe a importância do crédito para a gente fazer o desenvolvimento da economia do mar. E o Marcos Moura. Marcos Moura representa o governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento. O que é isso aqui que eu estou apresentando para vocês? É a chamada tríplice hélice. Será que é a tríplice hélice? Está faltando um. Professor Alexandre, venha para cá. Professor Alexandre, palmas para o professor Alexandre. Professor Alexandre, exatamente, é o pesquisador que criou o Centro de Estudo da Economia do Mar, e é da Universidade Rural, que acabou de fazer essa parceria. Então, nós temos o que aqui? Nós temos o setor acadêmico, nós temos o setor privado, nós temos o setor público e temos o crédito, o investidor e a sociedade organizada. É assim que a gente começa a rodar, hein, Celso, a economia do mar. E, com certeza, no final, teremos mais entregas ainda. Para começar, eu vou pedir que o professor Alexandre, da Rural, ele já vai fazer a primeira entrega aqui para o nosso painel, professor, e em seguida, eu começo o nosso debate. Por favor. Boa, estão ouvindo? Tudo bem? Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da Abimar, SEBRAE e a FIEMA aí pela organização. Como o Renato falou, a gente já há alguns anos trabalha na Federal Rural do Rio de Janeiro esse tema da economia do mar. Inclusive, foi uma conversa, né, nossa, lá vai 2019, 2020, que a gente começou a discutir isso, e aí eu achei a necessidade de trabalhar mais sobre o tema. Nós já conseguimos já fazer cumprir algumas etapas importantes. Por exemplo, o Brasil não tem um número sobre a economia do mar, o PIB do mar. A gente já realizou esse número para 2018, 2020, vamos atualizar agora para 2023. Estamos trabalhando com a região da Costa Verde também para desenvolver alguns planos regionais de desenvolvimento da economia azul, incluindo a questão aqui da economia, mas a questão da sustentabilidade, que é impossível hoje diferenciar as duas, né? E uma coisa que o Renato já anunciou aqui, o professor Roberto, a gente vai começar a fazer alguns trabalhos juntos com a UEMA aqui, com o Maranhão. É um orgulho para a gente poder trabalhar aqui com vocês também. E o Renato fala muito das entregas, né, Renato? O Renato fala, Alexandre, tem que ter as entregas e tal. Então, não sei se vocês têm aí, um slidezinho do... já há uns 3 anos a gente faz esse boletim do mar, que é uma série de artigos curtos que a gente faz para divulgação do tema da economia do mar. E a gente está lançando agora o primeiro número desse volume 3 em 2026. Se vocês colocarem... Não sei se todo mundo vai conseguir pegar, colocarem ali o QR Code, vocês vão
baixar o boletim. Ele tem alguns artigos importantes. Tem o primeiro número de um estado sobre a economia do mar. A gente calculou do Rio de Janeiro, o tamanho da economia do mar do Rio de Janeiro. A gente espera já... Tem outros estados pedindo para a gente fazer a mesma coisa. Tem um artigo de uma professora brasileira, até, economista brasileira, era economista-chefe das contas do mar dos Estados Unidos. Ela fez um artigo para a gente. Tem um artigo sobre Shenzhen, na China, mostrando como os chineses estão pensando a economia do mar, inclusive em nível local, como Shenzhen, que é uma cidade tecnológica da China, está avançando em relação a um parque industrial super tecnológico do mar. Ela escreveu para a gente também. Então, esse é um dos primeiros entregas, como o Renato fala, em relação da CEMAR, nosso centro de estudos com a Abimar, com o Maranhão. A gente espera cumprir, fazer esse curso curto. A gente já está com um curso de um MBA, aí, um curso de mais fôlego sobre economia do mar. O Renato participa desde estudos de caso, a questão conceitual, a pegar noções básicas, mas também a gente pegar o estado da arte em várias áreas da economia do mar. A gente deve também anunciar isso em breve. Então, queria agradecer a todo mundo pela oportunidade de apresentar aqui o CEMAR, e a gente está à disposição aí para quem quiser ter mais informações sobre a economia do mar. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor. O boletim está liberado, hoje lançado aqui no nosso evento, o QR Code. Eu tenho a oportunidade de estar com um artigo desse boletim falando sobre economia azul e cidades costeiras com a certificação selo azul. Ok? E que essa parceria da Rural com a UEMA vai ser o centro de P&D da Abimar, né, João? Onde a gente vai desenvolver não só cursos, mas também a questão da inovação, da Blue Tech, com essas duas universidades. Então, isso já é mais uma entrega. Então, em relação à entrega, a gente tem que falar do SEBRAE. O SEBRAE, como eu falei, Albertino, o executivo, faz um trabalho maravilhoso. O SEBRAE fomentando a micro e pequena empresa. Nasce o empreendedor azul, que é aquele empreendedor que tem o seu plano de negócio para realmente prosperar, mas ele pensa o quê? Ele pensa na natureza. A equação dele é econômica, é sustentável e social. E não existe diferenças. Tem que ter essas três questões juntas, senão o modelo de negócio não existe. Não é economia azul, não é economia do mar. E o SEBRAE faz um trabalho maravilhoso. Eu pergunto para o Albertino, quais setores, Albertino, aqui do Maranhão, de micro e pequenas empresas, serão mais impactados com a economia do mar, e o que o SEBRAE já está fazendo com alguns setores que fazem parte aí dessa economia, apesar de não ter classificado especificamente setores ligados à economia, mas você já vem trabalhando, você já vem dando entregas, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, não poderia deixar de parabenizar a ABEMAR e a FIEMA, viu, Renato, por todo o trabalho que tem desenvolvido vocês no Brasil todo com este tema, e a Federação das Indústrias, e com os parceiros que tem, o SEBRAE, dentre eles, tem feito por esse Estado. Então, parabéns, e é importante. AB Maranhão, né? Aqui é Economia do Maranhão. Eu estava pensando aqui, são 279 municípios que são litorâneos no país. Desses 279, 33 são aqui no Maranhão. Então, você tem um percentual muito grande de municípios, e o Estado do Maranhão é o que detém o maior número de municípios litorâneos. Nós também temos o maior número de municípios na região amazônica. Acho que somos 170 e poucos municípios que estão enquadrados dentro da linha divisória da Amazônia Legal. Então, veja a importância. E somos, então, a economia azul não poderia deixar de estar tão presente aqui no Maranhão. Nós falamos até agora muito sobre petróleo e gás, que são cadeias que são assim nichos de mercado do grande. Ontem eu estava no evento e perguntei quem era micro e pequena empresa. E aí eu pergunto para vocês, aqui tem algum micro e pequeno empreendedor? Levante a mão, por favor. Aí ninguém levantou a mão. Aí eu fiz uma outra pergunta. Alguém na sua vida já foi micro e pequeno empresário? Ou empreendeu? Aí eu pergunto para vocês, alguém é sócio de alguma empresa, foi micro e pequeno empresário,
já empreendeu aqui neste público? Levante a mão, por favor. Aí já aumentou. Eu já contei pelo menos uns 10. Eu acredito que mais. Então, às vezes, a economia azul é como uma micro pequena empresa. Quanto mais a gente vai mostrando, dando conhecimento, falando sobre ela, mais as pessoas se sentem envolvidas e entendem onde estão. Nós do Sebrae trabalhamos muito com essas conexões. Nós trabalhamos com isso aqui é um momento de conexão. Nós trabalhamos muito com a formação das empresas. Nós trabalhamos muito com o acesso dessas empresas a situações, por exemplo, de crédito, a situações, por exemplo, de mercados. E isso é fundamental para a pequena empresa que, às vezes, não sabe como chegar lá. E se a gente não estiver dizendo, e, às vezes, como a função do setor público muito deve ser, pegar na mão, é como o presidente Celso falou aqui, as salas do empreendedor é o momento de pegar na mão. É dizer assim, aqui você pode se formalizar, aqui você pode constituir sua empresa e receber qualificação. Aqui você tem acesso a mercados. Então, quando nós falamos de economia do mar, eu vejo como um grande ecossistema em que nós temos que falar sobre ele para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, aqui no Maranhão, nós temos desde Carutapera, lá na divisa com o norte, lá com o Pará, até Tutóia, aqui na divisa com o Piauí. Se nós pegarmos, a gente fala em 640 quilômetros, mas se nós pegarmos as entrâncias, dá 1.400 quilômetros de litoral. Então, nós temos mais água, talvez, do que o estado do Amazonas, porque temos um litoral à frente, temos as águas dos rios, as lacustres, então, tudo isso está envolvido aqui. E o mar não é salgado por causa dele, é porque o rio vem e deixa seus... Aqui a gente tem em Tutó exploração de alga, né, que nos dá produtos aí para a economia do agro. E, às vezes, a gente não sabe que isso acontece. A gente tem o vendedor de uma praia, o artesanato que é vendido ali, o caranguejo, o peixe, o mel que a abelha vai no mangue. Então, você vê que agora a gente precisa deixar de ser uma economia de sobrevivência do mar para ser uma economia do mar, com agregação de valor. Então, o Sebrae trabalha muito com essa expectativa, fazer o que a gente faz e delinear para que as pessoas entendam, façam sua parte e a gente consiga, com isso, fazer que cresça, gere renda e é na prática. Então, a gente é aquele que está o tempo todo rodando e mostrando na prática que é possível. Então, este evento traz isto, e aí Renato, são todos os setores, eles estão envolvidos. O turismo é um DNA que nós temos. O turismo traz a gastronomia, o turismo traz o artesanato, o turismo traz a necessidade da preservação, como você consegue ganhar dinheiro preservando, e aí você tem linhas de crédito hoje que exigem a condição da preservação, da sustentabilidade, do cuidado. Então, tudo está linkado hoje. Então, o Sebrae é muito essa figura que está no centro, fazendo esse... Eu acho que o principal produto do nosso portfólio é justamente a capacidade que nós temos e a confiança do nosso público de fazer essas conexões. Parabéns. Isso é exatamente, Albertino, e é interessante quando as pessoas pensam geralmente nos setores, né, de máquinas, equipamentos, plataformas, navios, etc., que é muito importante, né? Só que as pequenas empresas também podem entrar nesse setor como, gente? Encadeamento produtivo, como elos da cadeia produtiva. Obviamente, um estaleiro não é pequena empresa. Então, tem espaço tanto para esses setores de bem de capital, como setores, como o Albertino colocou, todos que utilizam o mar como recurso ou meio, a economia da praia, etc., turismo, como você falou. Só que, para que o empreendedor ele consiga sobreviver, ele tem que ter informação, ele tem que ser capacitado, que é o trabalho que o Sebrae faz, mas ele precisa de oxigênio. Qual é o oxigênio do empreendimento? É o crédito. E um crédito acessível. E, nesse sentido, eu queria perguntar para o amigo Isaac
Como que o Banco do Nordeste está pensando aí em relação à economia do mar, e principalmente nos setores que o Albertino deu como exemplo, e se vocês já têm linhas de crédito que já estão atendendo esses setores, se vocês estão pensando em alguma coisa na frente? Primeiro, agradecer pelo convite, estavam participando desse painel, e também parabenizar pela idealização, quando pessoas como vocês que trazem um projeto como esse para o nosso Estado, nós entendemos que são instituições que têm um propósito muito semelhante com o nosso, que é de promover o desenvolvimento do nosso Estado. Então, aproveitamos para parabenizar a organização do evento, os parceiros, a ABEMAR, a FIEMA, SEBRAE, governo do Estado também está participando. Bom, vou pegar um pouquinho da fala do nosso superintendente do SEBRAE, porque ele disse que trabalha com o pequeno, né? Alguém já começou pequeno, hoje é grande, mas iniciou pequeno. O Banco Nordeste, nós temos hoje linhas de crédito que atendem desde o micro ou nano empreendedor até a grande empresa. E a gente consegue muito bem segregar essa nossa atuação. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes existem muitas visões do Banco Nordeste. Alguns que eu converso pensam que nós atuamos apenas com microempreendedores, outros que imaginam que nós atuamos apenas com grandes. E isso depende da perspectiva de cada um, onde cada um está inserido e o que é mais forte em cada região. Então, aprofundando nesse assunto, nós temos hoje, de fato, uma atuação muito forte no microcrédito. Eu tive no final do mês de março, inclusive com o professor Roberto, estivemos em Tutóia, e nós fizemos lá uma inauguração de uma unidade nossa, que foi para atendimento a microempreendedores urbanos e microempreendedores rurais, notadamente aqueles que trabalham com pesca, com a pesca, que é na região de Tutóia, que é uma região, um litoral que além de ser rota das emoções, também tem atividade pesqueira como uma das suas vocações. Então, partindo desse ponto de vista, o banco atende esse público. Nós temos programas, por exemplo, uma linha de crédito, e aí eu falava outro dia, eu estive lá na AGRIO com o professor Renato e a diretoria, falando de uma linha que nós temos, inclusive, essa especificamente para rural, para o pequeno empreendedor rural, aquele que está na atividade, que há um benefício estimulado pelo governo federal que dá um desconto de 25% do capital. Então, o cliente ele vai fazer um financiamento e, na atividade rural, ele vai ter um bônus de 25%. Então, isso traz, obviamente, uma oportunidade gigantesca para esses pequenos. Então, a gente atua nesse segmento de micro, pequenos, mas a gente também tem uma atuação muito forte no segmento de grandes empreendimentos. E aí me refiro à questão de logística, de infraestrutura. Aqui mesmo em São Luís, nós estamos com um projeto que nós aprovamos, um projeto de 400 milhões. Ele já está com recursos aprovados, disponíveis em fase já de desembolso. Essa operação é estratégica. Temos outros 2 projetos na região portuária que também estamos em fase de negociação, que vai também contribuir a fim de que o Porto Itaqui, que já é forte, ele possa ter estrutura necessária para fazer frente ao que nós temos hoje de expansão do agronegócio no Maranhão. Hoje, a produção que nós temos no Maranhão, ela passa a ser um problema, porque nós não temos uma capacidade hoje estática de recepcionar essa produção, e o que a gente tem visto é uma demora muito grande. Eu tive semana passada com um produtor na região de Balsas, e ele falando da dificuldade que é. Ele tem um grão, ele deixa com a trade, mas ele não consegue entregar. A previsão que ele tem estava para 3 meses. Então, se você não entrega, ele não recebe. E aí nós estamos atuando nessa questão logística para que a gente possa ter nessa infraestrutura necessária o apoio. São 3 projetos que um já está aprovado com 400 milhões e outros 2 que vão avançar bastante dentro dessa perspectiva. Então, é a visão que a gente tem geral. O banco tem atuado de maneira a conversar com as instituições, mas eu aproveito aqui para mostrar que não temos números bons em todos os segmentos. E aí eu queria apresentar um segmento que é estratégico na economia do mar e que não recebe recursos do banco como poderia. Eu me refiro ao turismo. Ano passado, o banco aplicou no Maranhão 8 bilhões e 600 milhões de reais. E desse valor,
nós aplicamos no turismo apenas 57 milhões. Então, veja que o potencial que tem o Estado, nós não aplicamos, não foi por falta de vontade, obviamente foi por questões que nós não recebemos demandas, algumas demandas que nós recebemos, elas careciam de documentação no aspecto, a região dos Lençóis, questão fundiária, que precisa passar por um processo de regularização. E essa discussão, eu lembro que a gente já teve, inclusive quando a gente faz a programação do FNE, essa temática do turismo é sempre colocada, por que a gente aplica pouco? E aí eu trago novamente, não é por falta de recursos, não é por falta de orçamento, é por falta de projetos ou problemas supervenientes que surgem em função também da questão fundiária. Alô, voltou aqui para mim. Parabéns, Isaac. Você mostra que tem linhas de crédito e elas existem, às vezes não são vistas pelos empreendedores. E eu vou usar um termo da economia do mar que chama-se literacia oceânica, ou literacia do mar, ou consciência marítima, que a Marinha usa muito bem. Nós temos que dar consciência à população sobre essa economia. Tem que saber que ela existe, até para saber explorar, inclusive o jovem, para saber que é oportunidade de geração de emprego e renda e o empreendedorismo. A mesma coisa acontece com a literacia ligada ao crédito. É difícil, as pessoas, às vezes, não têm... por mais que a gente divulgue, né, um banco de fomento, um banco de desenvolvimento, um banco de mercado, o empresário ele tem dificuldade, às vezes, de achar que é difícil, e, para isso, a gente tem que dar informação, tem que fazer política pública. E, nesse sentido, eu vou perguntar para o Marcos Moura, que é da Secretaria de Indústria e Comércio, o que a Secretaria, o Governo do Maranhão pode fazer, vendo esse movimento que a ABIMAR trouxe para cá, junto com o SEBRAE, com a FIEMA e com os outros parceiros aqui presentes, todos, de uma política pública integrada para o Estado do Maranhão, para o Estado do Maranhão ser um Estado protagonista dessa economia, muito bem colocado pelo Albertino. Se você considerar as reentrâncias, que tem maior quilômetro de costa e o maior número de municípios. Ou seja, vocês são protagonistas sem exercer, de repente, essa liderança. Então, nesse sentido, como a Secretaria pode aí contribuir com políticas públicas para projetar o Maranhão? Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite dos presidentes João Azeredo, Celso Gonçalo, Fábio Naúz, acho que não está mais aqui, o doutor Renner, representando, então, o presidente da FIEMA. Parabenizar pela iniciativa, todo o diálogo e todo o fórum são extremamente propositivos e interessantes para o desenvolvimento. E aí você citou alguns números, Regazzi, e às vezes ficar para o final é bom, né? Porque a gente está aqui desde o começo ouvindo o que todo mundo está falando e acaba ajudando na nossa fala também. O Brasil possui aí aproximadamente 8 mil quilômetros de costa e está em 10º lugar no mundo em aproveitamento da economia do mar. A França tem um pouco mais de 3 mil e está em 2º lugar, ou seja, a França está sendo muito mais competente do que nós com relação à economia do mar. Além disso, existem 8 bilhões de pessoas no mundo que precisam de alimento, que precisam de energia, e esse alimento, essa energia podem, sim, vir da economia do mar. Muito bem. Falando em cadeia produtiva, falando em elos, falando em pequenos e grandes negócios, se nós modelarmos uma cadeia produtiva, elencando todos os seus elos, a jusante, a montante, fizermos da cadeia do turismo, por exemplo, que foi muito aqui bem representado pelo SEBRAE e pelo Banco do Nordeste, a cadeia do turismo é uma das maiores cadeias produtivas que eu particularmente conheço. E ela está inserida na cadeia produtiva da economia do mar. Então, nós estamos falando de uma cadeia produtiva extremamente robusta e extremamente propulsora de oportunidades de negócio para nós aqui do Maranhão. E aí, falando em programas, Regazzi, falando em políticas públicas que envolvam tanto grandes quanto pequenos empreendimentos,
sem sombra de dúvida, não é só possível fazermos como o governo do Estado faz. E aqui eu aproveito para representar o nosso secretário Júnior Marreca, qual pediu desculpas de não poder estar presente, mas o governo do governador Carlos Brandão é um governo de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, e principalmente um governo municipalista. Então, nós temos 33 municípios, Albertino citou ainda há pouco, que têm potencial de participarem de um programa como a Economia do Mar. E aí eu cito alguns programas hoje já instituídos que envolvam tanto grandes quanto pequenos empreendimentos, como, por exemplo, o Juro Zero. O Juro Zero é um programa que os 3 partícipes estão aqui, ó. Se alguém olhasse dali, batesse uma foto, dizer alguma coisa sobre o Juro Zero, estão falando ali. O Juro Zero é um programa voltado ao pequeno empreendedor, que o governo do Estado paga o juro da linha de crédito, do financiamento tirado lá no Banco do Nordeste e apoiado de uma forma extremamente positiva pelo SEBRAE, através de conhecimento, através de informação das salas do empreendedor e também das agências do Banco do Nordeste. Então, governo, Banco do Nordeste e SEBRAE estão juntos num programa como esse, criaram um programa para ajudar o pequeno empreendedor. Ligado também ao SEBRAE e às salas do empreendedor, que já foi falado hoje aqui pelo presidente Celso, está o programa Cidade Empreendedora, que, ao final do seu mandato, o governador Carlos Brandão irá instituir nos 217 municípios esse programa, que é um programa inteligente do SEBRAE, e o governador fez com que o governo do Estado fosse parceiro do SEBRAE, 100% dos municípios participantes e, logicamente, aqueles gestores mais inteligentes estão aproveitando mais do programa, que é um programa que favorece aí a qualidade da governança, a qualidade da gestão e, principalmente, melhora a qualidade de vida e os indicadores municipais. Então, aí nós falamos concretamente em 2 programas, um instituído pelo governo do Estado e outro participado e patrocinado pelo governo do Estado, atendendo aos pequenos negócios. E posso citar um também envolvendo um grande empreendimento, que também SEBRAE e governo do Estado estão envolvidos, que foi a atração de um investimento para o sul do Estado da indústria Impasa, que é um segmento do agronegócio, a agroindústria, onde nós tivemos a oportunidade não só de atrair esse investimento para o Maranhão, mas, principalmente, após isso, formarmos uma governança com o SEBRAE, com o Banco do Nordeste, com outros atores, para que pudéssemos garantir qualificação de mão de obra, qualificação de fornecedores, elevando aí o percentual de participação dos maranhenses, tanto na fase de construção quanto na fase de operação. Então, diversos atores hoje, desses 2 grupos de trabalho, participaram ao longo da construção e da atração desse empreendimento, e 2 anos depois, onde hoje nós temos 70% de maranhenses na operação dessa grande indústria e um grande volume de fornecedores locais, inclusive com grande apoio do PDF, que é o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, coordenado aqui pela Federação das Indústrias, para que, aos poucos, e logicamente nós sabemos que quando um grande player chega a um território como esse, não há como garantir 100% de empregabilidade e muito menos de fornecimento. Mas continuamos, inclusive, a fazer essa gestão, não só da atração, mas da manutenção do empreendimento, para que possamos inserir cada vez mais maranhenses, sendo qualificados pelo Sistema S, inclusive, além do SEBRAE, o SESI, o SENAI, o SENAC e o SESC, que estão conosco nesse programa, mas que também passem a fornecer para esse grande player. Então, a Economia do Mar, respondendo objetivamente a sua pergunta, tendo a importância e os números que já se apresentam, não há como, pelo contrário, o governo do Estado ficar fora. É nosso interesse, é uma determinação do nosso secretário e do nosso governador para que hajam, sim, ações empreendedoras nesse sentido, que nós apresentemos a eles quais as soluções e quais os caminhos e agendas a serem tratadas ainda há pouco.
Só para finalizar, eu quero fazer uma saudação especial a todos os nossos pares do Governo do Estado que estão aqui, da SEDEP, do Porto do Itaqui, da Secretaria-Geral da Governadoria, da UEMA, da Marandu, nosso professor Roberto falou ainda há pouco. Enfim, a todos os nossos colegas do governo que estão aqui, que juntos, acho que a Invest e a ZPE não estão aqui, mas estavam pela manhã, e que juntos fazemos toda essa política pública ser colocada em prática sobre a liderança do nosso grande governador Carlos Brandão. Opa, volta aqui o som para mim. Obrigado. Marcos, é isso aí, quer dizer, existem políticas que já estão acontecendo no âmbito do território. Vocês percebem, então, que as entidades estão trabalhando. O que a gente tem que fazer? Qual é o grande desafio a partir de agora? É integrar os setores ligados à economia do mar. Esse é o grande desafio. Porque o que acontece na prática? Geralmente a gente trabalha o turismo, aí o pessoal trabalha a economia da praia, aí tem um trabalho específico na área portuária, aí tem um trabalho específico na área de energia. Isso é muito comum, tá? Todo mundo faz assim, tá? Todo mundo faz assim. Cara, mas como é que a gente agora vai fazer, Albertino, para juntar tudo isso? E o porto saber que do lado dele tem uma praia, ele não pode impactar aqui. A praia saber que tem um porto ali. O pescador também saber que tem um porto, e o porto ajudar o pescador. Isso só vai ser resolvido através de quê? De política pública no âmbito do território, que é bottom-up, né? De baixo para cima, organizando os clusters. Esses setores no âmbito de uma governança também lá, ouvindo a todos. Porque a gente está falando aqui, eu dei o exemplo da Triple Hélice aqui está no âmbito estadual. E no âmbito do território. E cada território é diferente do outro. E aí, a Abimar traz aí com a FACERJ a questão da certificação Selo Azul Cidade Costeira, que são as políticas públicas no âmbito desses clusters, desses territórios. E o SEBRAE tem uma habilidade muito grande em política pública. Praticamente todas essas políticas públicas que vocês já iriam falar em relação à micro e pequena empresa, MEI, o SEBRAE teve o dedo dele, teve assessorando, etc. Albertino, em relação à certificação Selo Azul Cidade Costeira, para as cidades, para o prefeito ter uma política ligada à economia do mar, que organize esses setores, o que você acha disso e como o SEBRAE pode se inserir nesse processo? Antes de entrar no selo, não poderia deixar de fazer referência às palavras que foram dadas aqui para o nosso superintendente e para o nosso secretário. Primeiro, a gente volta à tona com assuntos de base, né? Regularização fundiária, que em outros painéis a gente tratou de simplificação, quando é para se trazer empresas ou investimentos para cá, para o Maranhão. A gente trata agora de regularização fundiária, que é um problema de base. A gente falou de plano diretor de São Luís, quando fala em possibilidades que a gente lida há muito tempo e não consegue superar. E quando a gente traz um evento como esse, a gente diz assim, a gente pode antecipar as coisas, mas se a gente for muito à frente e não fizer a base, a gente não consegue. A base é muito essa, de perceber um ao outro, ter a empatia, ver onde o caminho começa, o meio dele e o final dele, porque senão a gente não consegue. Muitas vezes a gente vai muito à frente e esqueceu de fazer o dever de casa. E isso exige a participação de todos os poderes. E aí esse trabalho tem que ser conjunto mesmo, é passar a tarde aqui, como a gente está hoje, e aí já um agradecimento a todos vocês que dispuseram do seu tempo para estar aqui. E não é fácil, porque a gente sempre pensa assim, vamos fazer um evento, aí depois tem um almoço no meio, vai todo mundo embora, né, porque tem muita coisa, é muita informação. Ontem eu estava discutindo sobre outro tema, que era a transformação digital, e aí quais são os municípios que têm a lei de inovação no seu município regulamentada? Quase nenhum. A gente trabalha com formação de lei, a gente fala de lei de liberdade econômica. Poucos são os municípios que fizeram isso nos seus municípios. A gente fala de até o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que é de 2007. Alguns municípios ainda não o têm. Então, isso é uma responsabilização que tem que recair sobre toda a sociedade. O poder público é imprescindível nesse trabalho. Ontem estávamos discutindo também sobre aplicativos que o próprio governo federal tem para, por exemplo, presidente Celso, para compras públicas de pequeno porte, que o município faz a adesão, compra pelo um app, e o fornecedor pequenininho para pintar um telhado, para ajeitar um ar-condicionado, não precisa fazer um processo de licitação. Ou então, sistemas que tem aí disponíveis para fazer
para buscar recursos para o município que estão abertos. Agora, as pessoas têm que entender como é que faz, tem que querer, né? Isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje é esse querer. Nós somos indutores. Então, você fala do selo, como tem o indicador geográfico, hoje nós temos de indicadores geográficos 100 e poucos indicadores geográficos no país, historicamente. É brincadeira, né? É brincadeira. Pelo outro lado, nós temos quase 30 unicórnios no Brasil. Portugal, que tem uma fama de inovação, tem 7. E nós, só em uma faculdade, tem 3. Então, a gente tem laboratório de física quântica. Em Campinas tem, pouca gente sabe, mas a gente tem, não é a IA, é física quântica, Brasil. Então, olha só, são mundos distintos. Como é que aproxima esses mundos? Aí vem o selo. Porque você estabelece critérios e diz, siga esses critérios, receba um selo que vai lhe dar a condição de pegar um recurso. Tem que querer. Tem que querer. Então, essa proposta que a ABEMAR nos traz, junto com a federação, nós vamos integrar nossos esforços a ele, vamos trazer isto para cá, convidar os nossos municípios a participarem. Aí, secretário Marco Moura, dentro do Cidade Empreendedora, que é um link que foi criado de muita confiança, e é com a parceria do governo do Estado, que foi fundamental para isto, a gente tem a confiança de chegar nesses municípios e ofertar situações como essa para facilitar a vida de quem quer chegar, investir e quem precisa receber. Então, conte conosco. Aliás, nós vamos contar com vocês, porque essa aproximação é fundamental para isso, porque a gente corta caminhos, né? E vamos fazer mais, refletindo com você, porque nós temos o programa de valorização das iniciativas de sucesso e que possam ser replicadas nos municípios. A gente tem o Prefeitura, né, o PSPE, Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que agora, segunda-feira, nós estaremos com 9 projetos das prefeituras do Maranhão, em Brasília, na Marcha dos Prefeitos, concorrendo a prêmios nacionais que já ganhamos. E a gente vai incluir um desses tópicos na próxima... Isso não nacionalmente, porque isso é uma estrutura nacional e que nós temos os pilares. Mas a gente está pensando seriamente em criar um pilar para o Estado do Maranhão, que pode depois sugerir para o Brasil da economia do mar. Categoria Economia Azul. E que pode levar essa discussão a avançar no processo nacional, né? E para a gente é muito bom, podemos levar essa ideia e essa sugestão nacionalmente, e é muito bom. Então, é isso. Albertino, olha, eu acho que você deu o melhor retorno que a gente poderia imaginar até o momento. Pode ser que apareçam outros também. Já apareceram alguns. Porque a questão do Prêmio Prefeitura Empreendedora, ela valoriza o ente público, o gestor público, envaidece ele, mostra as boas práticas. Do momento que você cria uma categoria Economia Azul e premia os prefeitos que se candidatarem e as melhores práticas, você está exatamente praticando, exercendo a economia azul no âmbito do território e destacando aquele prefeito, aquele gestor que realmente está desenvolvendo a política pública no âmbito da economia. Eu queria uma salva de palmas de novo aqui para o Albertino. Aí, que o Banco do Nordeste, do ponto de vista de risco de crédito, uma prefeitura, um território que tem uma certificação, sei lá, cidade costeira, que tenha cuidado, ele reduz o risco, ele pode ter um crédito direcionado no âmbito do cluster. Existe essa visão de customização do Banco do Nordeste? Primeiro, também, parabenizar pela iniciativa. Achei muito legal estudar um pouquinho sobre o tema e me fez lembrar também de outras iniciativas relacionadas a outras atividades, como, por exemplo, o Selo Verde, que é uma estratégia também de destacar a questão da sustentabilidade como um todo em outras atividades. Eu tive agora em Balsas, cheguei hoje na madrugada, e lá, obviamente, o tema também que se trabalha é a questão da rastreabilidade
do grão, né, da produção. Hoje já não se admite mais produção sem trabalhar a questão da rastreabilidade. E isso perpassa comércio local, nacional e internacional, né? Nós tivemos na pecuária um aumento, inclusive, do mercado externo. O Brasil, ano passado, exportou números recordes. E isso muito em função também dos mercados que se abriram em função da rastreabilidade. Então, eu vejo que a iniciativa de ter o selo azul converge muito com o momento que se vive, que é de valorizar iniciativas que tenham essa perspectiva de se produzir, mas se produzir com sustentabilidade, com respeito àquilo que é necessário, inclusive, para a perenidade e perpetuação da nossa espécie e, obviamente, dos empreendimentos. Então, nós recebemos a demanda, a gente tem interesse, obviamente, de trabalhar isso. Nós temos duas perspectivas. Uma que é trabalhar com recursos que são subsidiados do governo federal, que é o FNE. Para isso, né, a gente precisa estruturar bem o projeto, tem que ter mecanismos técnicos que demonstrem justamente que o produto ele tem os parâmetros estabelecidos e que atende dentro de uma técnica científica para tanto, né? Então, nós temos, sim, interesse, nós podemos levar essa demanda para a nossa diretoria e, claro, nós entendemos que iniciativas como esta certamente favorecem o ambiente de negócio e cria um ambiente que olha para o presente, mas também olha para o futuro. Pô, maravilha, Isaac. Parabéns aí. Você ter a possibilidade de fazer algum trabalho customizado na área de crédito para essas cidades costeiras e, principalmente, aquelas que o prefeito ele está imbuído, ele quer fazer uma certificação, ele está participando do Prêmio Prefeitura Empreendedora categoria Economia Azul. E aí, nesse sentido, Marco, que a política pública, o Estado, que é o grande guarda-chuva dos municípios, aqui 33 municípios, e pode ser um grande indutor dessas prefeituras, eu queria que você falasse sobre essa ideia, sobre o que o SEBRAE propôs em relação à questão dessa categoria, mas e complementasse com um assunto que é um assunto um pouco mais, complexo, que foi falado até agora, e que a gente fala como é que a gente destrava as amarras do empreendedorismo, né? E aí tem as questões regulatórias, o exemplo que foi dado aqui o desejo do empresário, do empreendedor querer montar um estaleiro e por questões diversas aí que possam existir, ele acaba não conseguindo. Como é que a gente pode resolver isso? Mas eu queria que você começasse sobre a questão, obviamente, da política pública, como foi falado, e depois nessa questão regulatória. Perfeito. Com relação ao selo azul, a gente entende que o selo azul é um programa extremamente bem articulado, bem estruturado, são 5 pilares com 20 pré-requisitos, e a exemplo do programa Cidade Empreendedora, o governo do Estado está apto a participar não só do selo, mas a montar essa governança juntamente com os demais atores para a sua implementação. Eu queria chamar a atenção, Regazzi, de 3 pontos importantes nesse processo. Como qualquer uma outra certificação, preparação ou implementação. Educação, tecnologia e incentivos, né? Com relação à educação, nós sabemos que tudo que já foi tratado aqui durante esse dia de debate, em termos de conhecimento sobre a área, uns conhecem mais, outros conhecem menos. Mas quando a gente fala em empreendedorismo, em desenvolvimento, em geração de trabalho e renda, e quando a gente fala também em falta de mão de obra ou existe uma mão de obra não adequada para aquilo que o empreendedor precisa, ou quando há qualquer dicotomia no setor produtivo, há uma certa compreensão de que o problema está no setor produtivo. Mas tudo isso está ligado à educação. Tudo isso está ligado ao conhecimento. E não adianta se fazer educação sem a tecnologia. Então, o professor Roberto está ali nos ouvindo e sabe o quão é importante a academia trabalhar em conjunto o conhecimento da educação com a tecnologia e a inovação e vice-versa. Porque a educação ela só melhora com a inovação.
E a inovação ela é necessária para a melhoria da educação que atende ao setor produtivo. Então, qualquer programa dessa natureza, e principalmente o Selo Azul, eu defendo uma agenda de curto, médio e longo prazo, e que, principalmente na de longo prazo, tenha um tempero fortemente voltado para a educação, tecnologia e inovação. Porque são investimentos estruturantes. Nós sabemos que qualquer novo segmento, e para nós aqui não deixa de ser novo, embora tenhamos diversos elos da cadeia aí como realidade, mas nós precisamos formar uma cultura, né? Uma cultura voltada a uma nova economia. Eu sou economista e fiz economia no tempo que só se ensinava as teorias, né? E hoje nós falamos da economia do mar, nós falamos da economia comportamental, nós falamos da economia digital, nós falamos da economia moderna, na verdade, a qual a gente começa a estudar sobre a economia do mar e começa a se apaixonar. E o terceiro pilar, sobre os incentivos, né, que está ligado à sua pergunta com relação à questão de desburocratização, com relação à questão dos desentraves, que nós sabemos que esse é o maior desafio. Então, nós temos outros players que deverão, com certeza, ser envolvidos nessa discussão, nesse processo, como os players ligados ao meio ambiente, a própria sociedade civil, enfim, nós temos aí diversos pontos e diversos representantes. Hoje nós temos aqui, obviamente, uma amostra de representantes que tenham interesse no assunto, mas nós deveremos, logicamente, incluir os demais para que isso possa se dar por completo. Mas, voltando aqui, com relação aos entraves, nós do governo já temos hoje diversas iniciativas, principalmente com relação à desburocratização, simplificação e rapidez em processos de abertura de empresas, de alterações e, principalmente, de implantações. Incentivos fiscais, somos sabedores das limitações que temos com relação aos convênios do CONFAS, né? Então, nós, governo do Estado, não podemos criar leis de incentivo, assim como nenhum Estado, o Maranhão não é diferente dos outros estados, não podemos criar leis de incentivo da nossa cabeça. Então, há um acordo em âmbito nacional, pelo CONFAS, que rege tudo isso, com todas as secretarias de fazenda estaduais, em que delibera sobre os incentivos fiscais. Incentivos esses que estão aí começando a descer uma rampa até 2032, por conta da nossa reforma tributária em âmbito nacional, e aí começa a mudar totalmente a regra do jogo. Entretanto, nós temos algumas alternativas, sim. E o governo do Estado, o nosso governador, é sensível para isso. Então, nós temos, sempre que captamos uma oportunidade de geração de trabalho e renda, de geração de desenvolvimento, isso é tratado pelas secretarias, pelos diversos órgãos que compõem a área no Estado, e, se for viável, esse incentivo ele é aplicado. Então, desde já, eu saio daqui hoje comprometido em levar ao nosso secretário, ao nosso governador, a demanda do setor produtivo com relação a algo que possa vir a proporcionar o investimento produtivo dentro dos elos da economia do mar no Maranhão. Esse é nosso compromisso. Saindo daqui hoje, já farei isso junto ao nosso secretário, e semana que vem nós já daremos um retorno a vocês sobre uma devolutiva da possibilidade de uma saída técnica, tanto no aspecto nosso da indústria e comércio de geração de trabalho e renda, quanto no aspecto fiscal, junto à Secretaria de Fazenda, para que a gente possa encontrar uma alternativa de viabilizar o negócio no Estado do Maranhão.
Pô, que notícia boa, Marcos. Parabéns, cara. A gente saiu com muito gratificado. Assim. E esse evento de fomento é esse. Traz os players, traz os decisores, como o Albertino, como o Isaac, como você, Marcos, como o professor Alexandre, e toma a decisão aqui na frente de todo mundo e vamos executar. O João está pedindo para, como nem todo mundo conhece, eu estou caminhando para o final e vou passar depois a palavra para cada um de vocês despedirem e falarem alguma coisa para frente, positiva, olhando a prosperidade, o desenvolvimento do Estado do Maranhão, em cima do tema que a gente está discutindo aqui, que vocês botem emoção na hora de vocês falarem, e vocês mentalizem isso com toda a certeza do que vocês vão falar, o que vai acontecer com o Maranhão. Mas antes eu vou botar, e plagiando você, em relação a uma nova economia, é uma economia revolucionária, que é a economia azul, porque ela leva a economia tradicional, recursos, dinheiro, oxigênio, meio ambiente e a responsabilidade social. E dizem o seguinte, se fizer uma coisa, não dá para fazer outra. Não é verdade. Como é que a gente resolve isso? Com inovação, né, Albertino? Com inovação. Nós temos que provar que os setores que utilizam o mar como recurso ou meio, eles podem ser mais eficientes do ponto de vista energético, de recursos. Não precisa receber recursos só olhando a questão da inovação com esses 3 pilares. Mostrar que a nova economia é mais eficiente que a antiga, na neoindustrialização. Ok? Então, por favor, o vídeo. Vamos lá? Bem-vindo ao futuro das cidades costeiras brasileiras. Bem-vindo a uma nova economia que vai transformar o nosso país. A economia azul inclui uma série de atividades ligadas aos oceanos, mares e zonas costeiras. Desde setores tradicionais como pesca, navegação, construção naval e náutica, passando pela economia da praia, esportes, até áreas inovadoras como biotecnologia marinha, energias renováveis, defesa e turismo sustentável. O grande diferencial dessa abordagem é o compromisso com a sustentabilidade, evitando a exploração predatória dos recursos naturais e respeitando os limites dos ecossistemas marinhos. Para as cidades litorâneas, a economia azul representa uma oportunidade estratégica única. Com fácil acesso ao litoral, essas cidades podem transformar seus portos, praias e zonas costeiras em verdadeiros polos de inovação, ciência e negócios. O Brasil é uma potência marítima. Tem cerca de 8.000 quilômetros de litoral, que incluem 17 estados e 443 municípios, todos abrangendo a chamada Amazônia Azul. Em uma iniciativa inédita e inovadora, apresentamos o Selo Azul Cidades Costeiras, certificação que reconhece prefeituras que mantêm altos padrões de governança, preservação ambiental, desenvolvimento econômico sustentável e qualidade de vida para a população. Inspirado em iniciativas globais, o Selo Azul Cidades Costeiras foi desenvolvido pela FACERJ, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Rio de Janeiro. Para as prefeituras, a adoção de um sistema de gestão de certificação transmite confiança aos stakeholders, como empresários do setor marítimo, investidores e turistas, atraindo mais investimentos para a economia local e incentivando práticas comerciais mais sustentáveis e competitivas. O Selo Azul Cidades Costeiras é conferido pela FACERJ por meio de auditoria em 20 requisitos desenvolvidos pelos mais renomados especialistas nacionais e internacionais no tema da economia azul. A certificação tem o apoio da CACB, da ABEMAR, da Cinemar, do INSPER e da Uniswan. Junte-se a nós nessa jornada rumo a um futuro mais sustentável. Apoie a certificação Selo Azul Cidades Costeiras e faça parte dessa transformação. Certificação Selo Azul Cidades Costeiras, um futuro melhor, começa agora. É isso aí. Palavras finais, professor Alexandre, por favor. Oi. Não, agradecer de novo, falar 2 coisas que esses eventos são importantes. Uma coisa é que a economia do mar, como o vídeo mostrou, ela, em certo sentido, não é uma novidade, né? Ela já existe. A gente que tem que ressaltar, realçar esses setores, porque, como o Regazzi mostra e o vídeo do Selo Azul mostra, essas economias, esses setores são interdependentes. Então, se cada um pensar na sua casinha, não anda. É preciso que a gente pense de uma maneira integrada.
E essa integração também vale para essa questão da academia, setor privado, governo. Esses eventos são muito importantes, porque a gente também, eu aprendo um monte de coisa, vejo a experiência das empresas, dos gestores e tal, são coisas que a gente aprende também. Então, a academia, no sentido, não é só vir aqui, né, professor Roberto, chegar e falar as coisas que a gente estuda. A gente aprende muita coisa. Então, esses eventos são muito importantes, eles não são comuns no Brasil, infelizmente. Então, acho que valorizar esse tipo de evento é importante para fazer com que a economia no mar continue crescendo aí. Muito bom. Bom, mais uma vez, agradecer pela oportunidade e, Regazzi, dizer que se o selo azul é voltado para os municípios, tenha certeza que o governo do Estado estará imbuído nesse programa, porque o nosso governador e o governo Carlos Brandão é um governo municipalista. Nosso governador trabalha para os maranhenses dos 217 municípios, principalmente pela nossa capital, São Luís. Então, dessa forma, a gente ratifica aqui não só o nosso apoio, porque o governo tem que apoiar, o governo tem que ter compromisso de estar à frente das ações, das políticas públicas, dos programas que geram desenvolvimento, que geram qualidade de vida para a população, para o cidadão, principalmente que gerem divisas e riqueza. E aí, sugerir que criemos logo um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho voltar com componentes públicos, privados, com entes que realmente possam fazer diferença, que possamos montar uma agenda de trabalho propositiva, com resultados a curto prazo, envolvendo a academia, envolvendo o governo em todas as suas esferas, envolvendo a iniciativa privada, empresários, entidades empresariais, para que a gente possa correr e começar a trabalhar, arregaçar as mangas e poder usufruir, dar os resultados da economia do mar para o nosso Maranhão. Obrigado, salva de palmas. Isaac, por favor. Olhando aquele vídeo, né, a gente vê que nós temos 17 estados, não é isso? Que tem banhado pela costa. E nós temos o Nordeste, que é a principal região com 9 estados. O Banco Nordeste tem uma atuação regional, então eu vejo que há muita semelhança do trabalho que vocês estão apresentando com a nossa localização geográfica e finalidade, que é de promover o desenvolvimento. E, a propósito, nós fizemos já um pedido para a nossa área técnica. Nós temos uma área de estudos econômicos e sociais, que é o ETN. Já demandamos para ele um estudo para verificar quais são os números do impacto no Maranhão. E eu espero que, criado esse grupo, a gente possa, no momento oportuno, apresentar esses dados. E o Banco Nordeste, aqui no estado do Maranhão, nós colocamos inteiramente à disposição para a gente apoiar as empresas que participam desse ecossistema da economia do mar. E, em relação ao selo, a gente estudar, fazer também sugestões de modelo, eventualmente, né, dentro da nossa perspectiva, aquilo que for possível. E, claro, tendo mecanismos de controle também, a fim de que haja efetivamente aplicação para as empresas que estejam enquadradas. Mas parabéns, presidente, parabéns João Azeredo pela iniciativa, pela liderança, João Léo também, que foi a pessoa que nos fez contato aí. Obrigado por também confiar no Banco Nordeste, de estar apoiando esse evento, e ficamos à disposição de todos os senhores e senhoras para avançarmos nessa pauta. Obrigado. Albertino, você, agora para encerrar essa mesa, suas palavras. Só 3 coisas. Primeiro, acreditar, né? E aí o Moura trouxe uma situação aí, eu digo, olha, há 4 anos atrás a gente tinha 100 horas para abrir uma empresa aqui no estado do Maranhão, em média, 100 horas. Hoje, a gente, com o Cidade Empreendedora, como você falou, as salas do empreendedor, a gente tem um tempo médio de 12 horas, mas estamos abrindo um MEI em menos de meia hora. Então, é possível. Primeiro isso. Depois, um desafio. Aí, os Joãos que estão aí sentados, mas eu vou para ti, João. João, nós temos um evento aqui, que é um evento tradicional do SEBRAE no Maranhão, que vai acontecer no mês de agosto, e já faço o convite a todos, que é a Feira do Empreendedor. Que tal se a gente trouxesse uma rodada de negócio da economia do mar para cá? Aí as empresas que estão, pensem nisso, é um desafio.
talvez possa ser um bom momento para que a gente faça isso e mais um passo, né, presidente Renner? A gente tentar continuar alimentando isto, né? Depois eu não poderia deixar de agradecer as equipes, né, a equipe da ABEMAR, a equipe da FIEMA, aí, com o César, o superintendente, o Dr. Renner, que esteve sempre à frente, a presidência, né, com o Fábio, o Dr. Adilson. Um abraço muito forte do nosso presidente Robson, o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE do Rio de Janeiro, que foi um motivador, um cara especial, deu um abraço nosso do Maranhão para ele. E a equipe do SEBRAE aqui no Maranhão, o João Torres e toda a equipe que está ali ouvindo a gente, e esse pessoal que toca, né, o dia a dia, e que a gente fica aqui, mas eles que estão ali no dia a dia, rodando o Estado, conversando, trazendo ideias. Então, mais uma vez, agradecido, e parabéns a todos nós pelo evento. Parabéns.